Bom dia! E aí, gente? Estão conseguindo fazer os planos? Eu tô de olho em quem tá fingindo aí que não tá entendendo, que não tá tentando fazer. E tô muito feliz com os planos que estão voltando feitos, com os alunos que estão se dedicando e que estão de fato tentando entender o conteúdo, tentando fazer, que estão dedicando um tempinho aí para fazer as atividades da escola, né? Passou essa chuva, a gente espera que venha o sol, né? E esse final de semana também vai ser lindo, é o que dizem, né? E a gente vai ter que aproveitar das maneiras, a partir das maneiras de cuidado, né? Mas também aproveitar um pouquinho esse sol, sair um pouco para fora, né? Mas, indo ao que interessa, a gente vai fazer uma correçãozinha aí do plano passado, tá? Do plano da semana 10. O plano tinha para vocês escolherem lá em cima o que vocês gostavam no café da manhã, tá? Então são respostas pessoais. Fiz uma revisão do Present Continuous, que é de grande importância que vocês entendam ele, né? Então aí no Present Continuous vocês vão estar colocando o verbo to be mais o ing lá no final do verbo, né? E no finalzinho eu dei duas questões para vocês. A letra A e a letra B, eu não sei porque ficou invertido, né? Mas tudo bem. Na primeira pergunta, na primeira frase tá dizendo she, e o verbo entre parênteses é o love. A gente sabe que para a pessoa she, a gente utiliza is. Então vai ficar she is love mais o ing no final, vai ficar loving, certo? Então vai ficar she is loving, ela está amando. Na frase negativa, eu expliquei para vocês que para a gente transformar essa frase em uma negação, a gente tem que colocar um not depois do verbo to be. Então vai ficar she is not loving, ela não está amando. E na frase interrogativa, a gente já aprendeu que para fazer uma pergunta em inglês, a gente tem que colocar o verbo to be para frente. Então vai ficar is she loving? Ela está amando, né? E na pergunta, na frase do lado, tem a pessoa, né, no plural, they, que significa eles ou elas. Vamos utilizar como tradução eles, porque a gente não tem um contexto aqui. Então, o verbo to be dessa pessoa é are, A-R-E. Então, eu vou colocar they are pizza. Desculpa, faltou o verbo. They are eating pizza. Eles estão comendo pizza. E agora a negação, eu tenho que colocar um not depois do verbo to be. Então vai ficar they are not pizza. E de novo o verbo eating pizza, tá? Então vocês vão colocar o verbo que tá ali entre parênteses, que é o eat, né? Que é o comer, mas eu vou colocar um ing no final. Então vai ficar E-A-T-I-N-G, eating. A frase negativa, colocando not então, né? Vai ficar they are not eating pizza. Eles não estão comendo pizza. E para fazer a pergunta, a gente coloca o verbo to be para frente. Então vai ficar are they eating pizza? Eles estão comendo pizza, certo? Só para revisar, fazer a correção da aula passada. Agora, a gente entra nas palavrinhas que a gente utiliza para fazer uma pergunta, certo? Eu pergunto onde você vai, por que você está aqui, quem estava com você, quando tu dormiu, né? Os pais não perguntam aí, que hora tu dormiu, guri? Então, tem o como também, e esses são chamados em inglês dos WHs, tá? Que são os H questions. Os WH questions, que são as palavrinhas que introduzem perguntas. Então, o que, como, quando, onde, cuja, como, né? Por quê? E ali eu botei um quadrinho explicando cada um deles. Então, o who significa, é utilizado ask about person, para perguntar sobre pessoas. O who significa quem, tá? Então, ali eu botei um exemplo também. Who is that woman? Quem é esta mulher? Depois, where. Where significa onde, para perguntar sobre um lugar ou alguma posição. Então, ali tem where do you live? Onde você mora? Depois, when. When é sobre o tempo. Quando? Daí tá dizendo ali, when can I see you? Quando eu posso ver você? Depois, why. Why é por quê? Para fazer
perguntas, tá dizendo ali, né? Então, por que você não chegou cedo na escola? What? Para perguntar sobre alguma coisa específica. O what tem duas traduções. O que, por exemplo, o que você está fazendo, ou qual, tá? Qual você prefere, tá? Então, o what tem essas duas traduções. E o who, que é como, para perguntar o caminho. Como você fez isso, por exemplo, tá? E ali, na número 1, eu fiz perguntas, então, pessoais para vocês referente ao nosso projeto sobre alimentação. E daí eu tô perguntando, who cooks in your house? Quem cozinha na nossa casa? Ah, my dad, my mom, my grandpa, né? Quem é? O pai, a avó, me, né? Vocês ajudam. A senhora tem que responder tudo em inglês. Mesma resposta de sempre. Consegue responder algumas palavras em inglês? Show! Ah, senhora, não consigo responder nada em inglês ainda. Responde em português e tá tudo certo também. O que não pode? Chegou lá em dezembro, ainda tô respondendo tudo em português. Algumas palavras vocês já conhecem. Mãe, pai, eu, né? Então, vocês vão respondendo algumas palavras, nem que seja em inglês, nem que misture inglês e português, tá? Depois a B. When do you have dinner? Né? Quando você janta? Ah, eu geralmente não janto. Ah, eu tomo café e considero janta. Ah, é às 10 da noite. Ah, é às 6, não como mais nada. Que horário você geralmente janta? Depois tá perguntando onde, né, a sua mãe. Então, where does your mother, /dad, né, sua mãe ou seu pai, vai no supermercado? Ah, é no Gringo. Ah, a gente vai no Lance. Ah, compro no Rissul. Ah, eu compro lá no mercadinho que é perto lá da minha casa. Geralmente a gente compra lá, né? Então, depois, why don't you like vegetables? Por que você não gosta de vegetais? Ah, mas eu gosto. Ah, porque eu nunca provei. Ah, eu não gosto muito. Depois aí, what did you eat yesterday afternoon? O que você comeu? Ó, yesterday, ontem, afternoon, à tarde. O que você comeu ontem à tarde? F, who do you eat the snack? O que você costuma comer aí? Como você faz o seu lanche, né? O snack seria um lanche. Eu fico comendo salgadinho, como muita besteira, como fast food. O que vocês geralmente comem, né? Ou não como, ou como quando dá fome. E what time do you have lunch? Que horário você almoça? What time? Que horário você almoça? Lanche parece que é lanche, mas lanche é almoço, tá? E snack é que é lanche, né? Faz uma troca aí só para confundir. Depois a 2, aí sim vocês podem preencher ou circular ou sublinhar, passar um marca-texto, como vocês preferirem. Eu dei 2 opções para vocês, então a partir de tudo que eu expliquei. Vocês vão escolher a que melhor se encaixa. Então, por exemplo, a primeira está falando sobre o endereço. Eu vou falar o que ou onde. Estou falando de endereço. Então, de novo, vocês não precisam traduzir toda a frase. Primeira coisa, vocês vão pegar as palavras que vocês têm já conhecimento. As palavras que eu tenho familiaridade, que são parecidas com o português. Aí vocês vão tentar encaixar. Aí, se vocês não conseguirem, vocês vão lá e traduzam toda a frase. Mas vocês têm que fazer essas ligações da língua portuguesa com a língua inglesa para tentar chegar na resposta. Eu já dei a tradução de todos que estão ali. E aí vocês vão conseguir encaixar na frase, conforme o contexto, né? Eu não posso dizer morango e perguntar que horas a resposta seria morango, né? E daí eu vou perguntar o que você comeu. Eu não vou perguntar, por exemplo, quando você comeu, porque daí a resposta seria as horas, certo? Então, conforme o contexto, vocês vão marcar a resposta correta para esta questão, certo? Aguardo as respostas de vocês, bem feitinhas, como o sétimo ano adora fazer. E é isso, tá bom? Beijão!